Olá, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre qualidade de um texto, né? Esse é o nosso primeiro vídeo referente à redação. Então, comecemos a falar sobre as qualidades de um texto. Depois, no outro vídeo de redação, falaremos dos defeitos e assim por diante, até chegar na estrutura. É necessário conhecê-los. Então, vamos lá. Coesão é o primeiro. Coesão consiste em articulações gramaticais entre palavras, frases, ideias que garantem a conexão sequencial do texto, tá? Ou seja, questão de sentido. Então, vamos falar sobre os tipos, né? Temos coesão referencial, coesão lexical, coesão por elipse e coesão por substituição. Primeira, coesão referencial. A coesão referencial se objetiva pela citação de elementos do próprio texto. Os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos ou expressões adverbiais que indicam localização, tipo a seguir, acima, abaixo, anteriormente, aqui, onde, são as formas possíveis para estas citações. Esses recursos podem se referir por antecipação ou ainda se referir a elementos já citados, que são facilmente identificáveis pelo leitor, como no exemplo. A explosão da informação é uma das causas do estresse do homem moderno. Ela pode provocar diversas formas de ansiedade. Então, no caso, estou me referindo a algo, né? Então, essa foi a primeira parte, coesão referencial. Coesão lexical. A manutenção da unidade temática de um texto exige uma carga de redundância. Assim estabelecemos uma corrente de significados, retomando as mesmas ideias e partes de ideias. Essa corrente é formada pela utilização intencional de palavras, pelo uso de sinônimos ou ainda pelo emprego de expressões equivalentes para substituir elementos que já são conhecidos do leitor. É preciso tomar cuidado para que o texto não se torne prolixo e redundante, tá? Ou seja, usar palavras que são desnecessárias no texto. Às vezes você usa um termo e aí você acaba utilizando uma outra palavra, né? Colocando uma palavra desnecessária dentro da frase. Digamos, sabe quando a pessoa fala assim, café matinal da manhã, né? Se já é matinal, não preciso dizer que é da manhã. É um exemplo, claro. Vamos a um exemplo de coesão lexical. O Dr. Rubens Souza falou ao nosso repórter no intervalo do congresso. O cientista entrevistado reconhece que a partir do emprego dos conhecimentos científicos foi possível racionalizar os sistemas de produção. Agora, esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. Então, no caso, eu não repeti, eu falei no início, eu falei o Dr. Rubens Souza. E depois do primeiro período, eu falei o cientista. E no terceiro período eu disse, agora esse estudioso, ou seja, eu não fiquei repetindo o nome do doutor. O doutor Rubens Souza falou, o nosso repórter, e depois o doutor Rubens. Não, eu não repeti, né? Eu usei sinônimos para que não houvesse a repetição do nome da pessoa ou da palavra em si que eu estou usando, tá? Por isso é importante ampliar o vocabulário e conhecer outros sinônimos para que você possa usá-los e não repetir palavras. Coesão por elipse. A língua escrita permite a omissão de elementos facilmente identificáveis ou que já foram citados anteriormente. Algumas vezes, essa omissão é marcada por uma vírgula. Frases inteiras podem estar implícitas. Vamos ver o exemplo. Então, ou seja, elipse é uma figura de linguagem em que eu omito um termo, né? Eu deixo de falar um termo que, obviamente, você vai entender de cara. Se eu disser assim, fomos a Paris, eu estou omitindo o pronome nós e você sabe disso, né? Todo mundo sabe o que eu estou omitindo, por isso que é por elipse. Vamos ao exemplo. A metodologia científica é um conjunto de atividades sistematizadas, racionais,
que, com segurança e economia, permite que os objetivos sejam atingidos. Implica a concepção das ideias quanto à delimitação do problema dentro do assunto, identificação de instrumentos, busca de soluções, análise, comprovação, proposição de uma teoria. Próxima. Coesão por substituição. Podem-se substituir substantivos, verbos, períodos ou largas parcelas de texto por conectivos ou expressões que resumem e retomam o que já foi dito. Alguns exemplos de expressões que servem a esse objetivo são: diante do que foi exposto, a partir dessas considerações, diante desse quadro, em vista disso, tudo que foi dito, esse quadro, né? Então, são expressões que servem para esse objetivo. Ok? Então, próximo. Então, vamos ao próximo tema. Coerência. Coerência está diretamente ligada à possibilidade de estabelecer um sentido para o texto. Essa característica depende diretamente da ordem de ideias, argumentos e acontecimentos, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido, tenha sentido, né? Faz e faça. Um erro aqui, né? Tem que deixar de repetir. Com que o texto tenha sentido. Então, digamos o seguinte. Nessa sequência deve estar explícita a noção de tempo e de espaço da mensagem. A coerência é um princípio de interpretabilidade ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação. O texto precisa respeitar princípios lógicos elementares. As ocorrências e argumentos devem ser compatíveis entre si e com o mundo a que se refere, já que o mundo textual tem que ser compatível com o mundo que representa. Não pode haver contradição no texto. Esta não contradição expressa-se nos elementos linguísticos, no uso do vocabulário. Em redações escolares costuma-se encontrar significantes que não condizem com os significados pretendidos. Um texto articulado coerentemente possui relações estabelecidas firmemente entre suas informações e essas têm a ver umas com as outras. As relações entre os fatos que têm que estar presentes e ser pertinentes. Intertextualidade. A intertextualidade pode ser definida como um diálogo entre dois textos. Concerne aos fatores que tornam a interpretação de um texto dependente da interpretação de outros, porque cada texto constrói-se não isoladamente, mas em relação a outro já dito, do qual abstrai alguns aspectos para dar-lhes outra feição. O contexto de um texto também pode ser outros textos com os quais se relaciona, ou seja, você pode basear o seu texto em outros que você leu. Claro que colocando os seus argumentos, né? Não copiar de alguém, mas ter uma base. Por isso que a leitura é muito importante, porque assim você consegue ter mais informações, adquirir mais informações, né? Por isso que dizem pra gente ler jornal ou notícias, né, para estar bem atualizado de referente de tais assuntos, enfim. Número 4. Clareza. Bom, digamos o seguinte, pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da escrita da mensagem. Quando a linguagem é objetiva, simples e clara, a clareza do texto se destaca. A obscuridade impede que o receptor compreenda o texto de maneira completa e que chegue à significação final da mensagem. Tá? Isso é clareza, ou seja, você vai escrever tudo de maneira que outra pessoa, né, ou seja, quem vai te avaliar,
entenda exatamente o que você está querendo dizer. Nada de colocar coisas aleatórias. Número 5. Concisão. Concisão. Um texto conciso é aquele que transmite sua ideia com o mínimo de palavras possíveis, ou seja, não tem rodeios e nem enrolação. É escrito de maneira direta, sem a utilização de palavras desnecessárias. A concisão é uma das qualidades fundamentais do texto. Para adquiri-la, é importante que se tenha, além do conhecimento do assunto sobre o que se escreve, o qual se escreve, o necessário tempo para revisar o texto depois de pronto. É nessa releitura que muitas vezes se percebem eventuais redundâncias ou repetições desnecessárias de ideias. Ou seja, você vai usar a simplicidade, né? Vai colocar palavras simples, palavras que você conheça, obviamente, né? E evitar redundâncias, ou seja, palavras desnecessárias dentro do seu texto. É por isso que você faz um rascunho, observa se não tem erros ortográficos, erros de vírgula, e também observar se o sentido o que você está colocando já não foi repetido, ou se tem duplo sentido, ou se tem termo desnecessário, né? Então, fazer o possível. Claro que é importante você enriquecer o vocabulário, mas também prestar atenção em que tipo de palavras você põe, ok? Número 6. Elegância. Refere-se à estética do texto. Quando o texto é escrito seguindo as qualidades, clareza, concisão, intertextualidade, coerência e coesão, a leitura tende a se tornar agradável aos olhos do receptor, o que também se consegue por meio do desenvolvimento criativo do texto. A elegância inicialmente é obtida pela estética do texto, ou seja, o mesmo deve estar limpo, sem rasuras e legível. Né? Que também tem a ver com separação silábica, né? Que agora você percebe a importância da separação silábica, porque se você termina na linha e se você não separar direitinho, colocar a separação silábica incorreta, aí você já sabe, né? Tá errado. Então, acabou a palavra, por exemplo, amável. Aí você termina, né? Tá ali a linha. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para deixar aqui a linha final, né? Essa linha. Aí você vai escrever amável. Tá acabando a linha. Aí você vai fazer Aí tem o traço. Deixa eu apagar isso aqui que tá. Parece a minha cara isso aqui. Né? Aí você vai cair na besteira de colocar o V. Cabe mais uma linha. Aí quando você for para outra linha, você vai pôr o traço e o L, aqui ó, amável. Aí tá errado, porque não tá respeitando a separação silábica, né? A separação silábica deveria ser deixa eu colocar o acento aqui. Aí tracinho, véu lá no outro. Aí você vai amável. Isso não pode acontecer. Por isso que tem que ter o conhecimento da separação silábica, porque quando acabar a linha e você ter de ir para outra, isso aqui não pode acontecer. Tá? Foi só um exemplo, que essa canetinha aqui não me ajuda em nada. Não me ajuda na hora de escrever. Mas acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer. Vamos seguir. Então essa é a elegância, tá? Então observar as margens, né? A separação, a direção de parágrafo, né? Se não me engano são 2 dedos do início da linha. Não lembro se são 2 ou 3 dedos. E essa separação é importante. Respeitar as margens, não exceder a linha. E se caso estiver no final da linha, você observa se a palavra está colocada separada em sílabas corretamente. Tá vendo como é importante a separação de sílabas? Você desprezava lá no... Com certeza você desprezava isso na 4ª série. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre dicas para uma boa redação. Meu pai do céu, o que é isso aqui? Deixa eu ver, tá aqui. Dicas para uma boa redação. Tá? São 12 dicas que serão dadas aqui, ok? Só que tá fora de ordem. Então vamos lá. Dicas para uma boa redação. Número 1. Nunca comece uma redação com períodos longos, tá? Basta fazer uma frase núcleo, que será a sua ideia geral, a ser desenvolvida nos parágrafos seguintes. Então, quando eu falo períodos longos, é o seguinte:
Dizem que a gente tem que usar acho que são 3 períodos na introdução, acho que são 3 períodos. E não podem ser longos, ou seja, você escreve a sua ideia, né? A sua introdução, e aí que não seja muito longo. E eu acho que, se eu não me engano, são 5 linhas de introdução. É isso, eu acho que são 5 linhas de introdução. E aí não comece com períodos longos. Número 2. Nunca coloque uma expressão que desconheça, tá? Eita, peraí. Não, eu tô lendo errado aqui. Cadê? Não foi essa parte aqui. Deixa eu ver aqui pra onde é que tá. Só um minutinho. Isso, tá, então vamos lá. Vou falar isso aqui que é importante. Nunca coloque expressões que desconheça, né? Ah, eu quero deixar meu texto bonitinho, vou colocar tal palavra, assim. E se você não conhecer essa palavra, se você não tiver certeza como ela se escreve, então não ponha algo mais simples. Lembra, não tem problema em colocar palavras simples. Não é também para você escrever um texto digno de um advogado, pelo amor de Deus, também assim não, né? Mas não colocar então palavras que você não conhece, né? Então, e caso queira usar tal palavra, então leia direitinho e não esquecer dela. Número 3. Nunca coloque hífen onde não é necessário, né? Tipo pentacampeão, né? Ou separação de sílabas inadequadas lá no final da frase. Então essa parte você presta atenção, tá? Separação de sílabas que eu falei anteriormente, né? E também o hífen onde não é necessário. Então por isso que é bom pesquisar sobre o uso do hífen, porque houveram mudanças na ortografia. E também nós colocaremos um vídeo aqui sobre palavras compostas, né? O uso do hífen, tá? Vamos deixar isso claro. Número 3, não use gírias na redação, tá? Acho que eu estou na 4 já, né? Número 4, não use gírias na redação, pois a dissertação é a explicação racional do que vai ser desenvolvido, e uma gíria pode cortar totalmente a sequência do que vai ser desenvolvido, além de ofender a norma culta da língua portuguesa. Aí você vai lá e coloca, caraca, velho. Então não use gírias, tá? Número 4. Número 5. Nunca esqueça os pingos nos is. Parece ser frescura, mas pingos nos is, né? Não, nada de bolinha, tá? Não colocar bolinha em cima do i. É o pingo mesmo. E também deixe claro, eu quero fazer um cedilha. Tá aqui um cedilha para você colocar, ó. Nada de fazer isso aqui, ó. Tá? Faça o cedilha direitinho. Todas essas coisinhas. O tio, como é? Não faça o tio assim. Faça o tio normal como ele tem que ser. Tá? Cada uma desses elementos são importantes. O pingo nos is, o tio, né? Coloque tudo direitinho, né? Próxima, nunca coloque vírgulas onde não são necessárias, porque se você colocar vírgula onde não é necessário, pode comprometer o sentido da sua frase, tá? E a gente sabe que isso ocorre mesmo, tá? Digamos assim, próxima. Verifique a separação silábica que eu falei anteriormente, né? Observe que no finalzinho, né, da linha não cabe mais, tem que separar a palavra. Então lembre da separação silábica e colocar tudo direitinho no final da linha, tá? Número 7. Verifique a estética, tá? Parágrafo, acentuação, vocabulário, ver se você não usou uma palavra inadequada ali, uma palavra que não está de acordo, não está no sentido que você está empregando. Separação silábica, já falei ainda há pouco. E principalmente a pontuação, que é a maior dificuldade de quem escreve. E a maioria acha que é tão fácil pontuar. Não é fácil pontuar. Nós temos aqui um vídeo, né, nesse canal referente a pontuação, e não é fácil de pontuar. Observe bem, por isso que é bom, leia na leitura que você fizer, observe por que está sendo usada aquela vírgula, aquela reticência, aquele ponto de exclamação, aquele ponto em vírgula, e não é fácil, tá? Basta agora, se você praticar a leitura e também a escrita, você vai observar que é simples sim,
que é fácil entender aquilo, tá? Número 8, eu acho que é 8, nem sei que número mais eu tô. Respeite as margens do papel. E procure sempre fazer uma letra constante sem diminuir a letra no final da redação para ganhar mais espaço ou aumentar para encher espaço, tá? Se você começou com tamanho de letra, termine com o mesmo tamanho de letra. Nada de aumentar a letra ou diminuir para ganhar espaço ou aumentar para ganhar espaço, né? Então, nada disso. E também, se você fizer, vai ser perceptível, né? Imagine só. Próxima, letra legível, tá? Letra legível e compreensível para quem lê, né? Porque eu acho que se o cara vê que a tua letra é horrível, ele não vai nem ler, né? Talvez seja assim. E nunca comece a escrever sem estruturar o que vai para o papel, né? Você tem tempo para pensar um pouco no que você vai escrever, claro, depois que você vê o tema, e assim que você articular, aí comece, né? É por isso que tem a folha de rascunho, que aí você já começa a verificar, a passar para o papel, e daí você vai começando a tomar forma a sua redação. Número 11. Não inicie uma redação com expressões eu acho, parece ser, quem sabe, acredito mesmo. Isso mostra dúvidas em seus argumentos anteriores, né? Até porque também nós sabemos que a redação do Enem ela é em terceira pessoa, ou seja, né? Verbos em terceira pessoa, ou seja, você vai falar, não vai colocar diretamente o seu, mas o que outra pessoa é como se fosse de outra pessoa, digamos dessa forma, tá? E cuidado com superlativos criativos, tipo mesmamente, apenas mente, que diabo é isso? Então, nada de usar esses termos, né? Use, mas que exista, nada de criar. E neologismos incultos. Neologismo é a criação de uma palavra. Ela não existe, mas você acaba inventando, tipo imexível, inconstitucionalizável, né? Enfim, são palavras que elas não são cultas, elas não são da língua portuguesa. Por mais que pareçam ser, não são. Tá? Então, por isso que é bom observar, procurar no dicionário palavras, seus significados, fazer leituras, né? Assistir aos telejornais para adquirir informações, né? Enfim, fazer bastante leitura. Essa foi a nossa aula de redação de hoje. Espero que tenha gostado. Até a próxima.